Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco não desiste de nos desafiar a ir ao encontro das periferias existenciais, um cuidado social que queremos ver se será considerado também no nosso país, no momento em que ele conhece o Orçamento de Estado. É uma análise que vamos fazer dentro de instantes com Graça Franco. Para já, ficam os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É uma das imagens de marca da celebração da Imaculada Conceição. O Papa segue até o centro de Roma para depositar flores junto à imagem de Nossa Senhora, colocada na Praça de Espanha em 1857, 3 anos depois da definição dogmática sob o pontificado do Papa Pio IX. Um momento em que Francisco coloca também aos pés da Virgem Maria as dores e esperanças da cidade e do mundo. Oggi io ti affido tutti coloro che in questa città e nel mondo intero sono oppressi dalla sfiducia, dallo scoraggiamento a causa del peccato. Quanti pensano che per loro non c'è più speranza, che le loro colpe sono troppe e troppo grandi e che Dio non ha certo tempo da perdere con loro. É uma das preocupações do Papa, resgatar os símbolos cristãos para celebrar o Natal, superando a dimensão comercial. No Vaticano, peregrinos e visitantes podem ver um presépio e uma árvore de Natal na Praça de São Pedro. Este ano, as ofertas chegaram de províncias italianas do norte do país, atingidas por calamidades naturais no outono de 2018. Gesù bambino è nato, è nato in Betlemme, sopra un po' di paglia, sopra un po' di fiel, sopra un po' di fiel, saiem minca piura, sua mamma calo adura. A audiência pública semanal regressou ao resguardo do auditório Paulo VI, longe do frio de Roma. O Papa recordou ali as perseguições contra os cristãos dos primeiros séculos, uma realidade que se prolonga até os dias de hoje. Oggi nel mondo, in Europa, tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede, o sono perseguitati con guanti bianchi, cioè lasciati da parte, marginati. No mês de dezembro, em que se celebra o nascimento do menino Jesus, o Papa tem um convite especial de oração para os católicos. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
O presépio ao vivo da comunidade de Priscos ajuda presos na sua inclusão e põe Jesus no centro do Natal. A iniciativa que mobiliza toda a comunidade e inclui há 5 anos o projeto Mais Natal Priscos, uma forma nova de promover a inclusão social de presos que ajudam na construção do presépio. A paróquia mobiliza-se para preparar e dinamizar um presépio ao vivo, com o objetivo de colocar o menino Jesus no centro do Natal e ajudar muitos reclusos a uma nova oportunidade, valorizando a pessoa, não o crime que possa ter cometido. Elas não são o crime que cometeram. Cometeram um crime, obviamente que estão detidas e que estão a cumprir uma pena, e, para além dessa pena, nós achávamos que podíamos também dar um contributo, que era ajudar estas pessoas a poderem depois a voltar à sociedade com uma outra experiência de vida. Segundo as estatísticas, 75% dos reclusos reincidem. Por isso, era importante que a Igreja Católica criasse oportunidades para as pessoas que estão nos estabelecimentos prisionais. A jornada começa às 8h30 e termina às 17 horas. Os reclusos são remunerados e realizam vários trabalhos de construção civil, carpintaria, pedreiro e eletricista. Recebem cerca de 440,42 €, para sermos mais precisos. Este dinheiro é muito importante. Porquê? Porque uma parte deles, eles poderão utilizá-la, mas há uma outra parte, cerca de metade, que fica cativa, que possibilita, quando saem depois em liberdade condicional, eles possam voltar à sociedade, possam alugar até uma casa, possam reconstruir as suas vidas se não têm suporte familiar. Em 5 anos, a comunidade recebeu cerca de 40 reclusos e muitos constituíram família, voltaram à vida, voltaram a sorrir e a sonhar. E chegar a Priscos significa liberdade, significa trabalho, significa horários e significa também um salário, significa sonhar. Nós não devíamos ter nenhuma prisão no nosso país em que nós não criássemos sonho em quem está detido. Ele está a pagar pelo crime que cometeu, mas também é muito importante nós criarmos sonho naquelas pessoas. O que é que tu queres fazer no teu futuro? O presépio ao vivo da paróquia de Priscos tem 90 cenários e mais de 600 figurantes que dão vida ao nascimento de Jesus e à representação da sociedade do seu tempo. Um ambiente que também é oportunidade de diálogo interreligioso. Desde os cheiros, dos ofícios, dos sabores do tempo, das roupas, da forma das pessoas até falarem. Nós temos a preocupação de, na aldeia judaica, as pessoas utilizarem algumas expressões hebraicas, na aldeia romana, algumas expressões em latim. Fomos capazes de trazer aqui não só católicos, crentes, obviamente, mas também não crentes e também pessoas de outras confissões religiosas, nomeadamente temos tido a esta parte, há cerca de 3 anos, representantes da comunidade muçulmana. Cria-se aqui também o diálogo interreligioso. Em 2018 foram visitados por cerca de 114.000 pessoas, a quem chegou a mensagem do amor. Um presépio ao vivo que quer colocar o menino Jesus no centro do Natal e congregar as pessoas, juntar comunidades e proporcionar o encontro, a fraternidade e a solidariedade. O Natal o que é? Um pai em casa, se quiser mostrar a um filho o que é o Natal, certamente terá muita dificuldade em o fazer num centro comercial. E então nós quisemos proporcionar às famílias poder também explicar aos filhos o que é o Natal. O Natal não são só prendas, não é só o Pai Natal, não é a árvore de Natal, embora isso possa fazer parte, mas é o nascimento de Jesus. O presépio ao vivo de Priscos, na Arquidiocese de Braga, vai ser inaugurado este domingo, dia 15 de dezembro, às 10h30, e pode ser visitado até ao dia 12 de janeiro de 2020.
Basta uma visita ao site agenciaeclesia.pt para ficar por dentro da atualidade religiosa na Igreja Católica. Agora, a atenção às periferias existenciais, o impulso a que o Papa nos desafia e a atenção que elas merecem no nosso país, neste momento em que se olha o Orçamento de Estado. Graça Franca é diretor de informação da Renascença. Olá, boa tarde. Henrique. Obrigado por estar entre nós. Falava do Papa Francisco. Ele, muito recentemente, redigiu uma carta apostólica chamada Admirável Sinal, em que nos fala sobre o presépio e explica a intencionalidade e o alcance que o presépio deve ter. Na realidade, é uma representação muito humilde, que nos remete precisamente para um ambiente de pobreza e despojamento. É algo que caracteriza também aqueles que vão ficando à margem do desenvolvimento, não é? E na nossa realidade nacional estamos à beira de saber se esses serão mais incluídos ou não pelas contas públicas. Bom, nós neste momento ainda não temos maneira de saber até que ponto esses mais excluídos vão ser beneficiados, digamos, com aquilo que são as promessas orçamentais para este ano. Sabemos, contudo, que há pouca margem de manobra, uma vez que nós vamos ter um excedente orçamental da ordem dos 0,2%. O que é que isto significa? Que é histórico também, Sim, não é? É histórico. Significa, no entanto, que a melhoria do déficit continua a ser feita à custa das duas uma, ou de mais impostos ou de menos despesa. Menos despesa normalmente significa menos apoios, menos transferências e, portanto, menos margem de manobra para podermos ir exatamente àquelas coisas em concreto que são melhorias na vida dos portugueses, sobretudo dos portugueses mais pobres. Analisando pelo menos uma das medidas que nós temos já, sabemos que António Costa pediu à Comissão Europeia que se disponibilizasse para haver uma redução do IVA da eletricidade. A Comissão Europeia não gosta de taxas diferenciadas, quer uma taxa única para o IVA. Todas as exceções a essas taxas têm que ser negociadas em Bruxelas, como a redução da restauração, todas as outras taxações a taxas inferiores, etc. A proposta é, no fundo, fazer depender a taxa aplicada do IVA à eletricidade do consumo. Mas Isto seria neste caso da eletricidade, algo que é crucial, nomeadamente para os mais pobres, não é? Particularmente em épocas de frio. Portugal, apesar de ser um clima temperado, é onde as populações estão mais expostas aos elementos também e ao desconforto que eles provocam. Os pobres beneficiariam com esta redução de taxas? Os pobres podem não beneficiar diretamente desta redução de taxas. Porquê? Porque, por exemplo, os pobres que estão em regiões mais frias têm maior consumo de eletricidade do que os que estão em regiões mais quentes. E, portanto, gastar mais não é por ineficiência energética, é por necessidade. Por outro lado, são os ricos que têm mais capacidade de mudar os seus equipamentos, o fogão, o frigorífico, etc., para consumir menos energia. E, portanto, aquilo que é um peso muito grande na fatura de gastos dos pobres, que são qualquer coisa como 12% em energia, é mais ou menos 2% nos gastos dos ricos, porque os ricos dispõem de muito mais orçamento para outros gastos. Portanto, neste momento já existe uma tarifa social, ou seja, os muito pobres já pagam a eletricidade mais barata. Onde é que se poderia introduzir aqui uma discriminação negativa? Era sobretudo nas classes médias, que têm menos capacidade de adotar comportamentos de grande eficiência energética e que, por exemplo, têm famílias numerosas. Então, se isto não contemplar o gasto per capita, pode ser que aquilo que já é uma pobreza acrescida
das famílias com crianças aumentar também na sua fatura de eletricidade, o que seria lamentável. Mas vamos ver, ainda não está nada decidido, portanto tudo isto pode ficar contemplado e vir a tornar-se uma medida até positiva. Quando o Papa nos fala nestas periferias, também perceber que são particularmente sensíveis aos cuidados de saúde, nomeadamente um setor que dizem que se tem investido pouco, não sei se este novo orçamento permite o acesso dos mais pobres à saúde. Vamos conhecendo notícias que vão falando da incapacidade de um Serviço Nacional de Saúde atender a todos. Não é? Exatamente. Nós já temos uma grande margem de portugueses que estão excetuados da taxa moderadora por serem ou mesmo muito pobres, ou por preencherem alguns critérios, doenças crónicas, crianças, etc. As taxas moderadoras já são pagas apenas por uma fatia mais rica da população, embora nós saibamos que ser rico para pagar a taxa moderadora é ser assim um bocadinho remediado, não é? Depois isso pouco importa se os serviços não tiverem profissionais ou não tiverem portas abertas, não é? Exatamente. Em relação às taxas moderadoras, elas já estão diminuídas, é uma questão de entrarem em vigor mais rapidamente ou menos rapidamente. Em relação ao investimento, vai existir no próximo orçamento uma espécie de lei de programação militar, mas aplicada à lei dos investimentos planeados na saúde. Ou seja, vamos saber nos próximos 4 anos o que é que vai ser investido a mais e onde. Vão ser pelo menos 800 milhões de euros, isso já sabemos e é uma boa notícia. Depois, em relação às contratações, também ficámos a saber que haverá mais profissionais, muito mais profissionais, qualquer coisa como abertura para a contratação de 800 novos profissionais na área da saúde. Mas nós estamos com um déficit de funcionários públicos em várias áreas. Portanto, os gastos de despesa com pessoal podem não ser todos comportáveis. Por exemplo, ainda ontem o chefe de Estado-Maior do Exército dizia que a redução nos quadros permanentes foi de 25%. Portanto, estamos ao nível mais baixo de homens nas Forças Armadas. Também para a presença nas várias frentes de combate internacional, seria necessário também contratar aí mais, ter mais incentivos. É um bocadinho como aos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Este desafio que o Papa continuamente lança aos cristãos, e agora não estamos a falar de números, mas é uma realidade muito concreta, que papel lhes cabe a estes cristãos? Ficarem à espera das contas públicas ou porem mãos ao serviço, fazerem a sua cota parte, darem o primeiro passo? Bom, as contas públicas são uma questão importante, ou seja, a gestão das contas públicas deve ser exigente, mas deve ser solidária. Portanto, é assim, quando nós pagamos impostos, devemos solidarizar-nos com os mais pobres. É evidente que quem paga mais impostos é também quem ganha mais. Ou seja, em certa medida, os pobres podem invejar pagar impostos. Quem não paga impostos é mesmo porque está numa situação de grande carência e, portanto, algum aumento de impostos tem que ser suportado por aqueles que ganham mais, que têm mais rendimentos, etc. Uma das medidas que faria pagar muito mais impostos à classe média seria o englobamento no IRS de tudo aquilo que recebem também trabalhadores por conta de outrem, mas de rendas, de capitais investidos, etc. E o Governo recuou e não vai haver englobamento. Porque, digamos, as pessoas não são necessariamente ricas quando têm arrendado, por exemplo, um prédio urbano. Claro. Mas olhando concretamente aos cristãos, aos que frequentam os templos e a liturgia, as celebrações, muitas vezes não poderão ficar eles fechados numa fé meramente celebrativa e pouco atuante na sociedade, e o Papa, com estes pedidos do ir ao encontro de periferias também existenciais, não obriga quem se diz crente a ir ao encontro do outro? Bom, ir ao encontro do outro implica também, não é necessariamente uma política
assistencialista, ou seja, Claro. não é cada um de nós resolver o problema do outro através só de contribuir para o banco alimentar. É evidente que isso nos é pedido, mas também é pedido que estejamos nos sindicatos, no Claro. sítio certo para Sim, o Papa reivindicar também desafia a participação exatamente a política dos dignidade cristãos. Sim. do pagamento. É inadmissível que haja em Portugal cerca de 12% de trabalhadores que estão, depois de todas as transferências do Estado, em risco de pobreza. É inadmissível que depois de todas as transferências do Estado haja 21% da população em risco de exclusão ou de pobreza. Exatamente. Ou seja, essa luta foi posto a nu agora em números recentes. Exatamente. Essa luta contra a desigualdade, contra a exclusão, contra aquilo que é uma falta de atenção ou de redistribuição, porque estamos a falar, por exemplo, em regiões em que estas taxas são muito altas, portanto há um desequilíbrio regional enorme. Por exemplo, estamos a falar no atenção. caso... Já não estamos com muito mais tempo. Enfim, nos Açores há 37% de pobreza e exclusão. É particularmente não é? nas ilhas que exatamente, é mais agudo é um resultado essa brutal situação. e, portanto, claro. aí temos que exercer a nossa cidadania. Exatamente, passa por aí também. Graça Franco, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Mais logo, podem ainda acompanhar a edição rádio, é emitida na Antena 1 pelas 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.